Eu quero começar hoje falando para vocês a respeito de disciplina e o motivo pelo qual a gente sempre coloca, né, em todos os nossos treinamentos, a gente insere, né, tem um módulo específico sobre disciplina. Seja no módulo inicial, seja no módulo avançado, no treinamento completo, que é o DNA de mercado, também já tem esse módulo de disciplina. E no curso MB3, que é voltado para investimentos, né? Para quem quer organizar as finanças pessoais e começar a investir. Em todos esses treinamentos, a gente inseriu o módulo disciplina por saber que é extremamente importante para a nossa vida e principalmente para a nossa vida operacional, para a nossa vida no mercado financeiro. E é interessante a gente falar sobre isso. E quem nunca, né, gente? Quem nunca teve aquele momento de pânico, quem nunca teve o dia de fúria, que atire a primeira pedra. Eu acho que só quem não teve é quem de fato nunca operou na conta real e aí realmente não tem como falar pra gente a respeito desse dia de fúria. Porém, eu trouxe aqui para vocês hoje pra gente abrir, né, a nossa aula. Eu trouxe uma frase que eu adoro, que essa frase é da Ginny Rometty, ela é CEO da IBM, e ela diz o seguinte: sucesso e conforto não podem coexistir. Sucesso e conforto, eu vou inclusive colocar aqui no chat, não podem coexistir. Estamos sem estagiário aqui hoje, mas vou colocar aqui para vocês. Valeu, Marcos Vinícius. Valeu, Felipe. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, por que eu trouxe essa frase para a gente abrir, né, a nossa aula de hoje? Justamente porque não tem como eu conquistar um objetivo, seja ele qual for, e aqui vamos falar especificamente do mercado financeiro. Não tem como a gente conquistar nenhum objetivo financeiro sem que a gente saia da nossa zona de conforto. Por quê? Porque a nossa zona de conforto, ela é quentinha, né? Se vocês ainda não conhecem a minha história, depois vocês vão lá no canal Mulher na Bolsa e eu contei sobre a minha transição de carreira. E é massa, por quê? Justamente eu vivia na minha zona de conforto, era muito quentinho, né? Era quentinho demais, era gostoso. Só que, infelizmente, para a gente crescer, seja em que área for, a gente precisa sair dessa zona de conforto, né? A gente precisa se libertar para buscar algo a mais, às vezes a gente tem até que abandonar algumas coisas para que a gente consiga outras coisas. É aquela historinha, né, de você dar um passo para trás para conseguir andar dois ali na frente, né? Então, sucesso e conforto não coexistem, eles não andam juntos. Então, para a gente alcançar o sucesso em outra área ou na nossa área, em que área for, se eu quiser fazer uma transição de carreira, se eu quiser empreender, se eu quiser abrir um negócio, em que área for, eu vou precisar abrir mão do meu conforto. Por quê? Porque quando eu estiver disposta a abrir mão desse conforto, eu vou conquistar algo a mais, tá? Então a disciplina, gente, ela passa por isso. Quando a gente se propõe também a ter disciplina, e aqui eu gosto muito de fazer analogia com o esporte, né? Vocês sabem disso, quem me acompanha há algum tempo já sabe disso. Eu amo fazer analogia com os esportes. Então, para eu ter disciplina no esporte, para eu resolver correr uma meia maratona, eu vou precisar fazer musculação, porque eu preciso fortalecer os meus músculos, eu preciso ter uma boa massa para poder conseguir percorrer essa distância. E eu vou precisar fazer também os meus treinos de corrida, né? Se você puder fazer um pedal, uma natação, para agregar também vai ser importante. Só que, para tudo isso, eu preciso ter o quê? Disciplina. Eu preciso acordar um pouco mais cedo para cumprir o meu horário na academia. Ou eu preciso abrir mão do meu horário de almoço, se eu trabalho horas corridas, eu tenho horário de almoço, talvez eu vá precisar abrir mão do meu horário de almoço para poder ir à academia. Então, eu vou precisar sair do conforto para conquistar o quê? A meia maratona. Então, para qualquer objetivo na vida, a gente vai precisar empreender disciplina e principalmente sair da nossa zona de conforto.
E vocês acham que para operar day trade, por exemplo, seria diferente? Claro que não. A gente precisa sim ter disciplina. E se isso for... Isso está além das minhas habilidades. Opa, Siri. Se isso for importante, se isso for o essencial na vida de vocês, se vocês buscarem todos os dias ter disciplina, o que, que vai acontecer? Você vai diminuir a chance de acontecer o dia de fúria. Tá? Você vai diminuir a chance daquele dia em que você pode, por exemplo, quebrar a sua conta. Tá? Então, quais são, assim, eu separei aqui já, pra gente começar, 5 tópicos, 5 dicas legais para que vocês comecem a desenvolver essa disciplina. Se você eu sei que muita gente já tem, mas é interessante a gente sempre repisar e conhecimento nunca é demais, né, gente? Me digam aí no chat, quem aí já está se considerando disciplinado ou disciplinada com relação aos trades, me avisem aí no chat, por favor. Então a gente precisa o quê? Primeiro ponto é construir uma mentalidade muito forte. Quando, por exemplo, você resolve fazer operações em bolsa, tenho certeza absoluta que você vai ouvir de alguém que um primo, um parente, o periquito, o papagaio, colocou o dinheiro em bolsa e perdeu todo o dinheiro, né? Sempre vai ter aquela alma cebosa que vai te colocar para baixo, aquela alma cebosa que vai dizer para você assim, olha, isso não é para você, é melhor você buscar um emprego fixo, é melhor você continuar no seu serviço público, é melhor você deixar isso de lado, né? E não seguir por esse caminho. Quando você tem uma mentalidade forte, você sabe exatamente o que você quer, aonde você quer chegar, isso te leva para o próximo nível. E aí, quando surgirem essas pessoas falando e colocando banho de água fria em você, você não vai se importar. Às vezes, até no primeiro momento, assim, você pode até achar chato, mas depois você vai falar assim, ó, peraí, eu tô seguindo aqui o meu caminho e eu quero continuar nisso, eu vou fazer isso dar certo. Porque eu tenho certeza, pessoal, que essas mesmas pessoas que falam lá no início, que isso não é pra gente, que isso pode ser uma furada e etc., que colocam ali aquelas palavrinhas pesadinhas, essas mesmas pessoas, quando virem você tendo resultados positivos, vão chegar em você e pedir assim, cara, você podia me ensinar a fazer isso? Por onde que eu começo? Qual curso você fez? Me ensina. Porque aconteceu comigo, né? Então, aconteceu com o Eduardo também. Então, qualquer pessoa que esteja começando algo novo e que tenha um sonho, se você compartilhar esse sonho com alguém, pode ter certeza que vai ter uma pessoa que vai te colocar para baixo. Então, a gente aprende aqui algumas lições. E a primeira delas é a seguinte: pare de contar, né? Pare de contar os seus planos, os seus sonhos. E se você quiser compartilhar, compartilhe com alguém que realmente você saiba que vai poder te estimular, que vai poder te dar uma palavra de apoio, ou te incentivar, sei lá, financeiramente, ou te dando um livro, te ensinando um caminho, te mentorando e etc. Olha o que o Fabrício falou. O que melhorou muito meu dia foi ir à academia às 5 da manhã, depois ler, depois mapear o gráfico, depois operar, depois das 9h30 ou 10 horas. Fabrício, show! Por quê? Porque você desenvolveu o seu próprio ritual. E isso tá funcionando para você, que massa! Isso também funciona muito para mim, tá? Então, pessoal, é padrão? Não. Por quê? Porque tem gente que precisa dormir mais. Tem gente que não gosta de acordar muito cedo. E tá tudo bem. Desde que você saiba exatamente como é o seu corpo, como você se comporta, né? E vai adaptando essa rotina, vai implementando esses hábitos. Seja à noite, à tarde, a hora que for melhor para você, né? Então você vai construindo essa mentalidade forte. E o esporte ajuda muito. Eu sempre falo isso, né? O que me ajudou aí a conquistar muitas coisas na minha vida foi a disciplina que o esporte me trouxe. Então, eu sou atleta desde cedo, desde de criança, eu comecei na natação. E a disciplina do esporte você leva para a vida. E isso vai te dando ferramentas para você fazer
com que essa disciplina também se adapte às outras situações, ao seu trabalho, né, à sua rotina e etc. Segundo ponto, você precisa estabelecer um plano, tá? Porque quem não tem um plano, gente, para qualquer lugar que for serve. Então você tem que fazer o seu plano. Quando a gente fala especificamente de day trade, você precisa fazer o seu plano de trade. Você tem que ter a sua meta diária de gain, você tem que ter o seu limite de loss, e você tem que entender que quando você atingir qualquer um desses dois, seja a meta de gain, seja o limite de loss, você precisa parar. É o que eu chamo de estratégia white flag. Tem até um vídeo lá no meu canal que eu falo sobre isso. Essa estratégia white flag, é bandeira branca, né, do inglês, é justamente isso. Quando você chega nesses extremos, seja no gain, seja no loss, chegou no seu limite ali, para, bandeira branca, você não vai dar mais uma voltinha, né? Como uma analogia lá da Fórmula 1. Você não vai dar mais uma volta, você vai parar. Por quê? Justamente esse próximo trade, né? Que você, peraí, eu tô no meu limite de loss. Cheguei no meu limite de loss. Nossa, eu vi uma entrada aqui. Eu vou dobrar a mão de contratos aqui para eu reverter esse prejuízo e sair no gain. Só que aí, essa operação que você está colocando toda a sua força, todo o seu pensamento, todo o seu peso ali, porque ela vai te salvar, vai ser a operação salvadora, e aí ela dá errado. Aí ela anda contra você. Pode até ser que ela ande só um pouquinho e depois ela vá no seu alvo. Só que só esse pouquinho aí já vai te fazer suar frio. Já vai te fazer ali repensar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, essa estratégia, se você segue ela e você chegou no seu limite de loss e foi fazer mais uma, pode ser que nesse dia você esteja começando a viver o seu dia de fúria. E o que vai impedir você de passar por esse dia? A disciplina. É desligar o computador. É você chegar no seu limite e falar, não, peraí, hoje não é pra mim. Hoje eu tomei várias decisões erradas. Eu entrei em diversas operações que não deram certo. Ou eu tinha a visão correta, mas o timing foi errado. Quem nunca, né? Tava certinho ali, fez uma operação linda que realmente deu certo, porém tirou no stop antes da hora, você entrou antes da hora. Quem nunca passou por isso, né? Eu repito, só quem nunca operou conta real é que realmente não passou por essas situações. Um minutinho, pessoal. Bom, então o primeiro ponto, repisando aqui, a gente precisa construir uma mentalidade forte. 2, estabelecer um plano. 3, criar a rotina. O Fabrício já contou aqui pra gente a rotina que tá dando certo pra ele. A rotina que todos os dias, né, ele faz e isso dá a ele um pouco mais de segurança na hora de operar. Por quê? Porque ele tem todo um ritual. Ele vai para academia, ele faz a leitura dele, ele vai para o gráfico. Aí depois que ele fez toda essa análise, ele vai operar depois das 9h30 ou depois da abertura do mercado à vista. Ó, e ele falou ali, ó, normalmente é uma operação atrás da outra e aí desanda tudo. É o dia de fúria, é assim mesmo. E aí você começa a entrar em operação e desenfreadamente e depois você para assim, você não consegue pensar, sabe? Depois que você entrou numa operação, né, por conta da emoção, por conta da adrenalina, por conta daquela vontade de fazer, tirar o prejuízo que você já tá, você não tá pensando mais, você não tá raciocinando mais, né? Eu digo sempre assim, ó, alguém tomou conta do seu corpo ali e aí você vai embora e desanda, tá? Então, gente, para que isso não aconteça, a gente precisa sim criar a nossa rotina. A gente precisa estabelecer o nosso plano. Eu sempre falo para os meus alunos do módulo inicial o seguinte: escrevam, façam ali um quadrinho, pega um post-it. Pega um post-it, escreva e cole no seu monitor, cole no seu computador, em frente
o seu rosto para que você veja, né? Qual é a sua meta de gain, qual é o seu limite de loss e que você precisa parar quando você atingir qualquer uma das duas. Por que que eu falo, poxa, Carol, mas se eu tiver no gain, eu preciso parar? Bom, se você já bateu a sua meta de gain que você estabeleceu no seu dia, por que que você vai arriscar em fazer mais operações? Pode ser que dê certo? Sim, pode. Mas 50% também pode ser que dê errado. A gente tem 50% de chances ali, ou de dar certo ou de dar errado. Então, antes que a gente experimente essa sensação, porque não tem sensação pior do que você começar o seu dia positivo, vendo ali verdinho na tela e fechar o seu dia negativo. Isso já aconteceu comigo, né? Então, vamos evitar. Chegou pertinho ali, não alcancei a minha meta, faltou alguns reais ali. Não inventa, não inventa. Para de operar, vai olhar outra coisa, vai fazer outras operações que não sejam day trade. E eu bato muito nessa tecla que a gente precisa fazer sim uma carteira diversificada. A gente não pode ter nosso capital todo em renda variável e principalmente em day trade. A gente precisa ter a nossa reserva de segurança, a nossa reserva financeira. Se você ainda não sabe como fazer a sua, também tem vídeo no canal explicando, canal Mulher na Bolsa. Eu explico direitinho como que você faz a sua reserva financeira e principalmente aonde que é legal alocar essa reserva, né? Que aí a gente tem que ser bem conservador com relação a isso. A gente tem que pensar em liquidez e rentabilidade. A gente não precisa pensar nela, né? Não precisa em multiplicar o dinheiro, não. É só liquidez mesmo. Então, pessoal, a gente precisa criar nossa rotina. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é fazer o nosso checklist. Seja ele diário, seja ele semanal ou mensal, tá? Eu gosto muito... Eu vou explicar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu gosto muito desses schedules aqui, ó. Desses esqueminhas que a gente faz, tá? Isso aqui você compra em qualquer papelaria. Para quê? Para você ir ticando, para você lembrar o que você precisa fazer em cada dia. E deve ficar no seu escritório, deve ficar na sua mesa para te ajudar, para te auxiliar. Então, você vai fazendo, se você não quiser comprar também, desenha, né? Desenha numa folha de papel e coloque aí. Por quê? Porque vai te ajudar. Pensa, pessoal, quais são os estímulos que nós temos, né? Visuais são os estímulos mais importantes que nós temos. Por quê? Porque desde cedo a gente dá vazão a isso. Auditivo também, né? Então, para nós que temos gente, fugiu a palavra. Tá, enfim. O que a psicologia ensina, né? Que a gente precisa utilizar os nossos sentidos. Se a gente tem todos os sentidos funcionando perfeitamente, o ideal é que a gente utilize todos. Como assim? Ouvindo, lendo e escrevendo, tá? Então, quando a gente utiliza os três, a chance de que a gente retenha isso no cérebro, que a gente guarde isso na memória, aumenta consideravelmente. Tanto que, quando eu estou estudando, todos os meus estudos são feitos em cadernos, post-it, anotações, bloquinho de nota, eu tenho um monte. Para essa última prova que eu fiz, da certificação, foram só 4 cadernos de 100 folhas cada um que eu utilizei, né? Então, eu amo escrever, mas eu entendo que isso me dá um pouco mais de tranquilidade, porque quando eu escrevo, eu guardo melhor. Então, nada melhor do que você também fazer isso com relação ao seu plano de trade, ao seu diário, né? Você faz o seu checklist e vai colocando ali na sua frente. Isso ajuda bastante. Eu tô passando essa dica para vocês porque funciona perfeitamente para mim. E o quinto ponto, pessoal, que eu quero trazer para vocês é a história de não fugir do plano. Por quê? Porque não adianta nada eu sentar com vocês, né? E aqui eu vou falar como professora, por quê? Porque com os meus alunos eu tenho feito isso. Sentar com os meus alunos, desenvolver um plano de trade conforme o capital de cada um e etc. Desenvolver tudo bonitinho
E quando a gente libera, né? Quando a gente dá asas para a pessoa voar, ela simplesmente ignora aquele plano e foge completamente dele. Aí o que era estabelecido, por exemplo, quantidade de contratos, ela foge completamente para poder o quê? Para tentar reverter loss. Então, gente, com relação a day trade e dia de fúria, a única coisa que é capaz de eliminar, assim, quase que 100%, né? É a história da disciplina. Então, se você tiver um plano, se você tiver um planejamento muito bem feito, e se você tiver esse sistema próprio de hábitos, porque cada um vai desenvolver o seu, né? Eu tô falando para vocês aqui algo que tem dado muito certo para mim. Mas e para você? O que que dá certo para você? Como que você vai descobrir isso? Testando. É como que eu vou descobrir que, por exemplo, uma estratégia no day trade vai dar certo para mim? Uma estratégia operacional vai dar certo para mim? Como que eu vou descobrir? Testando. Eu só posso dizer que algo funciona ou não funciona depois que eu fiz vários testes, né? Então, no day trade, por exemplo, quando estamos operando, ou swing trade, a gente tem o total controle sobre as nossas rotinas, os nossos horários. E isso facilita muito para que a gente faça o nosso dia. Eu, por exemplo, organizo toda a minha vida em bolsa pela manhã. À tarde eu não gosto de operar ou de montar posição à tarde. Por quê? Porque eu prefiro a parte da manhã. E isso é da Carol. E eu sei também que tem amigos meus aqui que operam o dia inteiro, que fica até o fechamento do mercado. E tá tudo certo. É uma questão de quê? De perfil, é uma questão de gosto. A gente não pode impor ao outro o que funciona para mim. O que a gente pode dizer, né? Dar a dica, olha, isso funciona para mim. Testa aí e vê se dá certo para você também, tá? Então, a sua rotina que você implementar na bolsa, na sua empresa, nos seus trabalhos, etc., nos seus estudos, essa rotina ela vai se transformar em disciplina. E na hora de operar, pessoal, eu sempre falo muito, né, sobre isso. E eu vou até contar uma história engraçada para vocês. Não, nem tanto engraçada, mas Chegou um momento, lá em, deixa eu ver quando foi. 2015, né? Foi, 2015. 2015 para 2016. E aí tinha dias que o Eduardo estava operando pela manhã e eu chegava perto dele e falava e conversava e ia contar do que estava acontecendo, ia pedir dica, opinião, e ele nem me ouvia. E eu pensava que aquilo era comigo. Eu falei assim, nossa, o que eu fiz para ele? Ele não tá nem me ouvindo. Gente, depois de experimentar o mundo da renda variável, depois de experimentar o mundo do day trade, é que eu entendi o que se passava. De fato, quando a gente está operando, não tem como você se desligar do que está acontecendo aqui no mundo do gráfico para ouvir outra pessoa ou para pegar o celular e ouvir um áudio, uma ligação e etc. Então, depois é que eu fui entender o que estava acontecendo, né? E eu falava para ele, eu falava assim, gente, mas não é possível, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ele não consegue operar e me ouvir falando, né? Então, é isso. Isso é foco. A gente precisa ter foco, principalmente nas nossas, no nosso momento que a gente está operando. A gente precisa evitar as distrações e eu sempre digo muito isso. A questão do celular atrapalha bastante. Porque às vezes você recebe uma mensagem, o seu cérebro obviamente já fica curioso para saber de quem é, para ver o que é. E aí, com aquilo ali, você pode ir divagando, né? Vai divagando e pode ser que seja uma distração que vai ou te impedir de fazer uma entrada muito boa, né? Por quê? Porque você vai estar prestando atenção em outra coisa e não vai ver ali o que está passando na sua tela. Ou pode ser que vai te impedir de ver a hora certa de sair daquela operação que você já tá. Então a gente precisa evitar as distrações e concentrar
tudo, né, nos dados de mercado, nas nossas telas, no que a gente está analisando ali. E é interessante que a gente ouça o nosso feeling, né, a nossa intuição. E quando eu falo disso, pessoal, não estou dizendo para vocês aqui coisas do além, não é isso não. O nosso feeling e a nossa intuição, eles são aguçados com a prática. Como assim, Carol? De tanto você treinar, de tanto você operar, de tanto você ter o tempo de tela, você vai criando esse feeling, tá? Você já viu tantas vezes aquilo acontecer na sua frente que pode ser que aconteça de novo, e de novo, e de novo, tá? Então, o nosso cérebro, ele vai guardando essas informações, ele vai retendo essas informações. E tudo isso você vai fazendo o quê? Vai sentindo. Simplesmente você vai olhar no gráfico, vendo toda a sua configuração ali, vai falar assim, caramba, isso aqui vai derreter. Ah, como que eu sei isso, Carol? Ué, por quê? Porque você estudou muito, porque você entendeu muito, porque você praticou muito, você treinou muito. E isso vai te dando um pouco mais de tranquilidade até, eu diria, para operar, tá? De tanto a gente fazer, a gente vai fazendo assim, ó, que nem vê, entra no piloto automático. É exatamente igual dirigir um carro. Lembra lá quando a gente estava nas aulinhas de autoescola? O que acontecia nas aulinhas de autoescola? A gente precisava pensar que você tinha que pisar na embreagem, passar a primeira, soltar a embreagem devagar e pisando devagar no acelerador. Eu não sei vocês, né? Mas assim, a autoescola é sempre câmbio manual, não tem nada de automático. Então a gente precisa dessas liçõezinhas de hábitos dentro do carro para conseguir passar na prova. Então, ali você vai bem devagar, você vai processando, seu cérebro vai processando. Isso ali nas primeiras aulas de autoescola, obviamente, para quem não sabe dirigir. O que acontece, gente? Depois de um ano, você nem lembra mais do que você tá fazendo. Por quê? Porque entrou no piloto automático. Você passa a marcha sem nem pensar que você tá passando a marcha, né? Muita gente aí dirige digitando mensagens de texto no celular. Muita gente dirige passando maquiagem, fazendo outras coisas e dirigindo e passando marcha e etc. Por quê? Porque entrou no piloto automático. O seu cérebro já sabe fazer aquilo. Você já fez isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que agora você não precisa nem pensar mais, tá? Então, a gente precisa lembrar disso, de seguir a nossa intuição, mas a intuição, ela está ligada, sim, ao nosso preparo, tá? Ao nosso treino. E seguir o planejamento à risca. E se tem uma coisa que eu quero deixar bem frisado aqui para vocês, é justamente isso, pessoal. Siga o planejamento de vocês à risca. Isso vai diminuir as chances que vocês têm aí de quebrar conta, de ter um loss muito alto, de ter o tal do dia de fúria, tá? Então, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E eu quero deixar aqui o meu beijo. Foi aqui uma invasão, né, no canal do Edu, para que a gente conversasse sobre disciplina hoje. Achei interessante a gente trazer essa aulinha aqui para vocês também, tá bom? Me contem aí depois o que vocês acharam. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários também, tá? Que a gente está sempre aqui para poder ajudar vocês. Vou deixar aqui os meus contatos, tá? O meu Instagram, Caroline Daier, e o canal aqui no YouTube é Mulher na Bolsa, tá bom, pessoal? Quero deixar um grande beijo para vocês que estiveram aqui com a gente ao vivo, pro pessoal que vai ver depois também, que tem muita gente que não consegue acompanhar ao vivo, mas assiste a aula depois, quando ela fica lá gravada e disponibilizada. Eu quero deixar um grande beijo para vocês e agradecer demais a participação de todos vocês. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixem o like aí, né? Ativa o sininho. Muito obrigada, viu, pessoal, pela presença e pela participação de vocês. Beijo enorme. Até a próxima.